Olá pessoal, hoje estou aqui para um vídeo. Vamos refletir aí sobre um assunto que eu sempre comento aí nos meus vídeos e uma dúvida que o pessoal sempre tem aí com relação ao equipamento original, né? Ou um equipamento já com alterações feitas, né? Ou alteração ou, digamos assim, uma modernização de circuito, tá? Normalmente o que a gente faz? Esses equipamentos, por eles já terem uma certa idade, 40 anos e tudo mais, a parte de capacitor, né? Então o capacitor desse tipo de equipamento normalmente ele tem uma vida útil, né? Por ele ser uma peça que tem um líquido tal, e ele é como se fosse uma bateria, tá? O capacitor, o que seria um capacitor? O capacitor ele mantém a carga, mantém uma energia, tá? Para que não falte na hora que der um pico, alguma coisa assim. Então ele simplesmente, a única coisa que o capacitor faz é segurar uma energia como se fosse uma bateria. Então ele segura aquela energia, o transformador carrega lá esse capacitor e ele mantém aquela energia sempre contínua, né, pro circuito. Não tenho muita especificação técnica sobre isso, mas é mais ou menos isso daí, tá? Então, por isso que às vezes, o que acontece? Nesses equipamentos aqui, não acontece porque ele tem um sistema ali que ele bloqueia essa energia que sobra, no caso, né? Mas, acho que é um resistor e tal. Mas, vou dar um exemplo lá nos PM5000. Normalmente, em PM5000 Polivox, tem esse detalhe, você desliga o equipamento com ele funcionando e ele continua funcionando por um bom tempo até ele começar a murchar o som, aí murcha o som e para. Por quê? Porque ele está com os capacitores carregados, então ele está com o capacitor carregado, ele vai trabalhando mesmo sem energia, ele vai trabalhando até morrer o capacitor, descarregar o capacitor, tá? Então, mais ou menos, o capacitor seria isso. E o que acontece? Normalmente, essa peça, ela acaba perdendo vida útil, né? Então, ela acaba perdendo vida útil, você tem que fazer a substituição dela. E aí entra num dilema, né? Que, como eu vou dizer de novo, a gente sempre fala nos vídeos, eu gosto do equipamento 100% original. Dei uma batidinha aqui na câmera, mas tudo bem. Então, a gente gosta do equipamento 100% original e tudo mais. Ou então, como a gente fala, recapeado. Então tem gente que prefere fazer o recapeamento, mesmo o equipamento funcionando 100%, tá? As pessoas preferem ir lá e fazer a troca dos capacitores. E tem outras pessoas que já querem o equipamento original, querem que o capacitor lá esteja original, que o circuito esteja 100% original. Né? Na minha opinião, eu gosto do equipamento 100% original, né? Mas às vezes é difícil você manter lá capacitor, principalmente por ter vida útil, você manter ele 100% original. Então você pode manter os transistores, manter outros componentes, até mesmo os transistores secundários, ele tem uma vida útil menor, pode dar algum problema. Normalmente acontece de dar ruído, o som estar meio fanho, é porque o capacitor, os transistores secundários, às vezes estão com problema, né? Parte de pré também, transistor dá problema. Mas normalmente, então essa é a discussão que a gente normalmente entra. O equipamento está 100% original, ou o equipamento já está modificado. No caso aqui, eu estou com esses dois equipamentos da Gradiente, são o da linha System One, a potência, o A1 da Gradiente, porque justamente eu tenho dois exemplos aqui que vai servir bem para esse vídeo aí, que é o que? Um equipamento recapeado, que seria com todos os capacitores trocados, e tem um equipamento 100% original, tá? Aqui com relação à aparência deles, esse equipamento aqui ele tá original, painel original, totalmente original, que ali já foi feita uma pintura e tudo mais, mas internamente eles estão basicamente iguais. Isso quer dizer o quê? Transistor, transformador, tudo bem igualzinho, tá? Tudo bem original. Somente foi feito a substituição na parte de capacitor. Principalmente nesses equipamentos aqui, porque o capacitor é um capacitor grande, né? Um capacitor de alta voltagem e tudo mais. Então, normalmente, se ele der problema, o teu som lá, às vezes começa a distorcer, começa a dar algum tipo de ruído de fundo ou alguma coisa assim. E aí, provavelmente seja o capacitor já que não está muito bom. Apesar de esse
esses equipamentos aqui tem 4 capacitores por lado, então às vezes um deles está mais ou menos bom, 2 estão ruins e às vezes ele acaba passando. Então você escuta o som lá, ele está bom, mas um ou outro capacitor não está 100%. Então existe digamos assim, essa dúvida, né? Fazer o recapeamento ou não fazer. Bom, eu particularmente, né, prefiro não fazer se estiver 100% funcionando, tá? E é claro, a gente nunca vai saber se todos os só abrindo e medindo os capacitores para saber se eles vão estar 100% funcionando ou não. Mas o que acontece? Você vai pôr o equipamento para funcionar, se ele está batendo, né, forte e tudo mais, eu acredito que não seja necessário. Isso na minha opinião, tá? Na minha opinião, não é necessário trocar os capacitores. E aqui, bem nesses equipamentos aqui, a gente vai ver o exemplo que realmente às vezes não precisa. Por quê? Como eu disse, esse equipamento aqui está 100% original, capacitor original, e aquele lá ele está com todos os capacitores, até inclusive placas da parte de fonte, substituídas por peças novas, tá? E eu já fiz o teste aqui de ouvido, tá? Então de ouvido, fiz o teste, ele tem alguns detalhes, porque precisa fazer uma manutenção nele, está muito tempo parado, está até sujo, porque esses equipamentos são meus aqui de uso, então eles estão até meio sujos e tudo mais. Mas o que acontece? Ouvindo os dois, utilizando os dois equipamentos na mesma potência, com o mesmo tipo de música e tudo mais, eu de ouvido não senti diferença nenhuma, não senti diferença no punch do grave nenhuma, certo? E esse equipamento aqui é 100% original e aquele lá está com os capacitores recapeados. Óbvio, isso aqui é esse equipamento, né? Então a gente escuta esse daqui, posso bater o grave forte nele aqui e ele vai estar tocando grave forte, bonito e gostoso no meu ouvido, tá? A gente não está lendo aí o que está acontecendo, é só de ouvido, né? A gente sabe que o ouvido não consegue captar tudo aí, mas esse aqui consegue se manter forte e gostoso o som por um bom tempo, certo? E com o mesmo grave, mesmo volume do que aquele lá que está com o capacitor totalmente trocado, totalmente atualizado. Então, como eu disse, vai do aparelho. Então, esse aparelho aqui pode estar acontecendo isso, dele estar forte, mas pode ser que você pegue um equipamento também totalmente original e acabe estando mais fraco, o punch do grave estar mais fraco que o punch lá do aparelho que você vai substituir os capacitores, entendeu? Então vai depender muito de caso a caso. Alguns equipamentos vai ser necessária a substituição, outros não. Então, no caso, como esse equipamento aqui está 100% original e está com o punch bem gostoso, está com o som agradável, eu não vou modificar, não vou fazer nada nele, tá? Já aquele lá, como eu disse, ele está com os capacitores trocados, então ele está com o punch gostoso e tudo mais, mas já foi substituído. Então eu vou fazer um corte aqui, vou mostrar internamente o que foi feito. Parte de áudio, não sei se vale a pena até eu fazer eles tocar e tudo mais, porque com a câmera, a gente sabe aí, né, não tem uma captação muito boa de câmera e tudo mais. Talvez eu ligue eles, vamos ver aí. Mas eu vou tirar aqui a câmera, vou dar um pause aqui e vou continuar, para a gente ver internamente como que é feito a substituição aí. Então, eu tirei a câmera aqui do meu pedestal, já abri os equipamentos, tá? Então esse aqui é o A1 da Gradiente, tá? Então eu tenho esse equipamento aqui que ele tá 100% original. Vou tirar a tampa aqui pro lado. Então o que acontece? Esse equipamento aqui ele está 100% original. Vem pra cá. Então tá com transistor original e a parte de fonte original. A gente percebe aí que são os capacitores antigos da Siemens, os laranjados, né? Hoje em dia você consegue um capacitor de mesma carga, de mesma potência, de mesma voltagem, com metade do tamanho desse aqui que a gente vai ver lá no outro. Então esse daqui é o equipamento original, placa de fonte original, tudo original, capacitor, os 4 capacitores de cada lado, totalmente original. Transformador, tudo original e tudo mais. Então esse equipamento aqui, ele é original e como eu disse, ele está forte e gostoso pelo meu ouvido, tá? Claro, se a gente colocar talvez aí num equipamento que faça leitura, pode ser que dê algum desgaste, que tenha alguma distorção, mas no meu ouvido, escutando aqui com caixa grande, né? Com caixa de alta potência, com um som bem elevado, ele se manteve perfeitamente funcional e é com um som agradável, tá? Então vou tentar puxar aqui agora. Aqui a gente vai para o equipamento que está com
com os capacitores trocados. Então eu vou tirar aqui a tampa, vou deitar aqui. Aqui no caso é outra versão, a parte do transformador é uma versão diferente, mas é original também, tá? Só que é uma versão diferente dessa outra que está aqui, tá? Então aqui a gente tem agora esse equipamento aqui com as placas que foram substituídas. Então a gente percebe lá que o relé de fonte aqui já é um relé mais moderno, tá? Diferente daquele mais antigo. Os capacitores aqui são capacitores mais recentes, modernos. A gente percebe que ele é bem menor do que o original, né? Então aqui foi substituído tanto placa, tá? Então placa nova e capacitor novo, tá? Aqui a gente também tem o capacitor, placa nova. A placa aqui de fonte de relé também foi substituída por uma placa nova, tá? Com componente novo. E aqui a gente tem o canal, que também é original, não muda nada com relação ao outro equipamento, tá? E como eu disse, ambos têm o som aqui pelo ouvido forte e gostoso, né? Eles têm alguns detalhes, né? Que um relé aciona mais rápido do que o outro aciona mais lento do que o outro, mas a parte de áudio deles é perfeitamente igual e não tem alteração nenhuma, tá? Isso a gente vai entrar numa discussão muito grande. Tem gente que vai falar assim, não, mas você tem alguma coisa errada, porque se você põe um capacitor inclusive mais forte do que os originais e tudo mais, tem que ter uma diferença e não sei o que. Realmente eu acredito que é complicado. Vou contar uma história. Então, na verdade, eu nem gostava desses equipamentos da linha 1, sabe? Porque normalmente quando eu ia escutar ele tava com grave xoxo, grave muito médio grave, grave sem peso, grave sem punch. Eu achava que o equipamento era um equipamento que realmente não valia a pena, o System 1. Até o dia que eu peguei um equipamento recapeado. O dia que eu peguei esse equipamento recapeado, eu fui escutar o som e falei assim, pô, mas não é a mesma coisa, tem alguma coisa diferente. E realmente é isso que acontecia. Eu acabava pegando equipamento com um capacitor velho, capacitor já estourado, ele funcionava, estava dizendo que estava funcionando, perfeito, né? Só que com o capacitor já ruim, metade ruim, né? E aí quando se ia dar o grave, dar o punch, ele não aguentava, não tocava bem, tocava médio grave, batia seco, batia diferente, estranho. E eu achava que era o equipamento, mas não era o equipamento é bom, né? Tem um som gostoso mesmo, só que o problema de fonte do sistema, do System 1, no caso do A1 aqui, a fonte com esse tipo de capacitor aqui, não sei, normalmente dá mais defeito do que lá, no caso dos PM5000, tá? Então, os PM5000, normalmente, você pega eles e eles estão perfeitos, mesmo original, capacitor original, e tá perfeito o som tá gostoso. Já o A1, normalmente se pega o capacitor velho. Não sei o porquê, que o capacitor do A1 parece que aguenta menos do que da H2 lá e do que o PM5000. Principalmente da H2, que é mais moderna, né? Então você consegue pegar esses equipamentos com um punch gostoso, com um som gostoso, né? E dificilmente pega, mesmo original, com o som meio que prejudicado. Já esse equipamento aqui, o A1 da Gradiente, normalmente você pega ele já com o som meio esquisito, justamente porque os capacitores estão ruins. No caso desse daqui, como eu disse, ele está com o som bem gostoso e ainda com capacitor e fonte totalmente original. Você veja lá que o relé ele é diferente, ele é um relé mais antigo, tá? Então com fonte original ele está com som bom, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Fonte original de A1 e som gostoso. Já aqui, esse equipamento aqui, ele está com a fonte moderna, placa moderna, tá? E um capacitor e a placa de fonte aqui também, a placa do relé, se percebe lá que o relé já é mais recente, mais moderno, tá? Esse relé que costuma dar... Travou aqui minha alça. Esse relé que costuma travar, é meio chato esse relé aqui. Esse relé mais antigo pela idade dele, né? Já aquele lá é um relé mais moderno que é mais garantido. Então, resumindo aí, só pra gente só quis fazer um vídeo aí meio que para conversar sobre essa parte aí dos capacitores, porque normalmente tem essa dúvida aí, né? E aqui a gente tem os dois equipamentos
exatamente iguais, só que um com fonte nova e um com a fonte bem original, um aparelho bem conservado, dá para ver que foi bem pouco usado. Então o que acontece? Essa fonte aqui está bem original e boa, certo? Mas normalmente você pega a um com a fonte prejudicada e aí você vai ter que fazer aquilo que foi feito naquele outro aparelho lá. Resumindo então, o que eu aconselho, né? Esse é um detalhe, às vezes a pessoa fala assim, não, estou comprando equipamento, tá barato e tudo mais, mas você vai ter que fazer esse investimento aqui, que realmente eu não sei em quanto está, mas se for para fazer substituição completa igual aquela ali, placa, capacitor e tudo mais, vai um bom valor para você fazer, além da mão de obra para você pedir para alguém fazer, né? Então esses equipamentos aqui, na minha opinião, ou você pega muito original, bem original, e como eu sempre digo, o que diz que o aparelho é um bem original e bem conservado? É o estado dele, né? Então você pega um equipamento que não foi colocado em rack, que não tem mancha, que não tem batida, que não tem marca de parafuso, o parafuso aqui era tudo totalmente original. Então quando você abre, você vai achar um equipamento também provavelmente bem original, tá? Já um equipamento que já está com marcas surradas aí por fora, esteticamente, provavelmente já seja um equipamento que esteja mais judiado internamente. Não é isso daí não é uma... não é como é que eu posso dizer? Não é sempre que vai acontecer, né? Pode ser que você pegue um equipamento bem judiado, que eu já falei em outro vídeo aí, e internamente 100% original. Mas provavelmente vai ter sido muito mais usado, e aí as placas aí de fonte você vai ter que trocar, tá? Então isso aqui é um custo que provavelmente vai ter que ter. Então, duas coisas. Ou você pega um bem original e não se preocupa com essa parte, apesar que amanhã ou depois pode dar problema em 2 capacitores aqui e começar a roncar um lado e eu ter que trocar tudo, tá? Mas isso é uma coisa que você tem que estar ciente quando você pega um equipamento original, que em 2 dias, um dia pode acontecer alguma coisa, em 10 minutos pode acontecer alguma coisa, você tem que investir lá novamente nas placas e trocar tudo, tá? Mas aqui no caso eu não vou mexer nesse daqui, porque está boa, né? Vou utilizar ele por um bom tempo agora, escutar ele por um bom tempo, e não vou fazer. Mas o que eu recomendo é o seguinte: se você pega um equipamento já com aqui tudo substituído, um de cada tipo, um de cada cor, 2 trocados e um não, tudo mais, é fazer esse serviço aqui, né? Faz isso daqui que você vai ter o equipamento rendendo o que ele realmente há de render, né? Já quando você pega o equipamento assim, ou ele está nesse estado, bem conservado, com som agradável, até quando não sei, ou você faz aquilo lá, faz aquele serviço. Se você pegar um equipamento assim, já está tudo substituído, um por outro, tudo trocado, o ideal é já botar na conta do serviço, aquele serviço lá. Tá? Que hoje em dia é muito fácil, você encontra essas placas aí para vender, né? E encontra, se você tiver interesse, eu posso recomendar a pessoa que faz as placas, recomendo elas, as placas aí para você. Se eu não me engano, ele vende até completa, com todos os... completa, é só pegar e instalar. Então, se você tiver interesse em fazer isso aí no teu aparelho, vou dizer uma coisa. Se você pega, voltando ao assunto que eu já disse aqui, eu peguei muito equipamento desse achando que ele era ruim, e no fim ele estava com as placas com problema, com problema de capacitor. Não dava o punch, não dava aquela pegada gostosa que deveria de dar. Por quê? Porque a placa estava ruim. Então você pega o equipamento desse aí, liga lá e acha, pô, mas o som é ruim, muito taquara. Faz o serviço aí, troca os capacitores, que vale a pena. Então, na minha opinião, é assim: ou você pega bem original, põe lá no pau, escuta. Tá bom o som, tá gostoso, ouvido pra mim tá bom, tá gostoso, mantenha original. Não vai substituir coisa que tá funcionando, na minha opinião, correto? Não substitui coisa que tá funcionando. Já se você pegar um lá e achar que um lado tá ruim, o som tá meio taquara, não é bem aquilo que você queria, claro, depende da pessoa também, se ela quer uma coisa muito, acha que isso aqui vai tocar um monte, não toca, tem potência com metade do tamanho que toca 5 vezes mais que isso, mas... se você acha que o teu som lá tá ruim, meu amigo tem um igual lá e toca bem mais. Então vai lá na fonte, que se você trocar aquela fonte lá e botar aquelas placas, aqueles capacitores novos lá, você vai ter outro aparelho. Beleza, pessoal? Isso aí é só um videozinho só para fazer uma comparação entre um e outro. Como eu disse, não vou fazer eles funcionar, porque pela câmera aqui você não vai sentir diferença nenhuma. Como eu disse, os dois não tem diferença de áudio, o punch aqui é igual, tanto é que a minha câmera aqui distorce o som se eu aumentar muito o volume, então nem adianta nada. Mas vou dizer uma coisa para você, os dois têm o som
igual aqui, não muda em nada, na minha opinião não muda em nada. Como eu disse, amanhã ou depois pode mudar, se um capacitor desse der pau, mas daí vai ter que fazer aquele serviço que foi feito no outro. Então é isso aí, pessoal, é só um vídeo aí pra gente mostrar se o recap, né, vale a pena ou não. Como eu disse, cada um tem uma opinião, cada um tem né, acha o que deve ser feito. Eu acho que é o seguinte: se está funcionando 100%, mantenha original. Se você acha que tem algum problema, troca tudo, tira tudo e põe tudo novo, que daí sim você não vai se incomodar mais. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo aí. Valeu, tchau!